Olá, crianças, tudo bem? Eu cumprimento a todos na paz do Senhor, as suas famílias, e estou com saudade de todos. E estamos aqui para mais uma aula, para mais uma história bíblica, e hoje nós vamos falar da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Então, eu quero deixar aqui, eu sei que vocês já são bem entendidos, bem educados, mas eu quero deixar aqui uma porção desta história para vocês, que é bom relembrar, né? É bom relembrar para que nós nunca vir a esquecer o quão sacrifício o Senhor fez por amor de nós, por esse motivo que o Senhor se entregou por nós, né? Então a gente sempre tem que estar lembrando que a nossa Páscoa, Jesus se fez mal por nós. Então, essa é a nossa história hoje. E eu quero deixar um versículo para vocês, que está aqui, ó. Vocês vão ler comigo. Esse versículo está em São João, capítulo 3, versículo 16. É o famoso João 3,16, tem até uma música, né? Eu quero que vocês leiam comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a mensagem do plano perfeito de Deus para a humanidade. João 3,16. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Vamos orar, fecha os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, na sua presença, Pai, para aprender mais uma porção da sua palavra, Pai, e que o Senhor que nós possamos, as crianças podem abrir o coração para que o Senhor faça morada e essa palavra venha ficar dentro do coração para que nós não pecar contra Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero dar um exemplo aqui de uma comparação para vocês. Imaginem vocês que estão indo para um lugar e aí tem um aviso, alguém dá um aviso, olha, aí pela frente vem vindo uma tempestade muito grande, um temporal muito grande que vem acabando com tudo aí pela frente. Mas tem umas regras aqui básicas, simples, se vocês seguirem essa regra, vocês não vão sofrer danos por essa tempestade. Então, vocês seguiriam essa regra ou não? Claro que sim, né? Só se fosse bobo para não seguir. E essa seria a única maneira de se livrar desse temporal, dessa tempestade. Era seguir essas regras simples. Então, na Bíblia conta uma história que Israel, ele era um povo escravo do Egito. Isso aconteceu lá no Egito, essa história. E esse povo escravo há muitos anos lá, e eles iam passar por uma noite terrível, terrível. Acho que uma das piores noites da vida deles. E aí, Deus mandou algumas regras, usou um homem para falar para eles umas regras. E se eles seguissem direitinho essas regras, eles não iam perecer por aquela noite terrível que iria acontecer naquela noite. E eles também iam ser livres da escravidão e aquele rei malvado, que tinha um rei lá muito ruim, muito malvado. Então, se eles seguissem direitinho essa regra. Então, vamos entrar na nossa história? Então, essa história que a tia vai contar, ela está no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 11, o capítulo 11 inteiro. O capítulo 12 pode ler até o versículo 42, tá bom? É uma lição um pouco extensa,
mas vocês têm muito tempo. Leiam que vocês vão ver os detalhes, as coisinhas, as coisas que Deus mandava fazer. Então ali no capítulo 11, o 12 até o versículo 42, vocês podem estar lendo e vocês vão entender melhor ainda, tem detalhes nessa história, tá bom? Então eu vou começar a história falando assim, ó, que o povo hebreu era o povo de Deus, eram os israelitas que estavam escravos lá no Egito. Essa história se deu lá no Egito. E a história conta, a Bíblia diz que mais ou menos eles ficaram ali uns 400 anos escravo daqueles reis, daqueles faraós. Então, e passou-se geração, passava outra geração, e aquele sofrimento. Aí eles começaram o tempo todo orando para Deus livrar eles ali, dessa escravidão. Aí Deus ouviu a oração deles e mandou um homem que seria o libertador daquele povo. Vocês lembram o nome desse homem? Isso mesmo, Moisés. Deus mandou Moisés para aquela família. Aí a história deles você conhece, eu vou pular. E, enfim, Moisés já é um adulto. E ele morava num deserto lá. Ele morava com a família dele. E Deus falou claramente, falou com ele claramente, que era para ele ir lá no Egito livrar aquele povo da escravidão. Aí ele falou, como que eu vou, Senhor? Com aqueles faraós maus, bravos, maus mesmo. Não, você vai lá e vai falar com o faraó. E se ele não obedecer, eu vou mandar pragas sobre o Egito. Aí ele foi, chamou o irmão dele, Arão, e foram. Chegou lá, ele falou com o faraó falou assim, de jeito nenhum. Eu vou perder os meus escravos? De jeito nenhum. Pode sair daqui. Aí mandou os soldados expulsarem Moisés de lá. E aí Deus falou, volta lá. Moisés voltou de novo. Segunda praga, nada. Terceira praga, quarta praga. Enfim, 9 pragas Deus tinha mandado. E ele aqui, ó, coração endurecido, cara feia, determinado, não, eu não vou deixar o meu povo ir. Esse povo é meu, eles são meus escravos e daqui eles não saem. Eles têm que trabalhar aqui para mim de graça. Aí Deus falou com Moisés de novo, volta lá, Moisés. Mas Senhor, de novo, volta lá. E agora vai ser a 10ª praga, que aí no capítulo 11 começa assim, com essa 10ª praga. E volta lá e fala para ele deixar o povo ir, libertar o povo, que o povo tem que ir para a terra deles, para me adorar, para eles serem livres, para adorar a mim. E aí ele falou, de jeito nenhum, não vou deixar. Aí Moisés falou com eles, com o faraó, então Deus mandou falar para mim que vai mandar uma praga violenta sobre vocês, vai matar todos os primogênitos da casa e das vacas, das ovelhas, de todo animal. O que é primogênito? É o filho mais velho, tanto das pessoas como dos animais. Deus falou com ele. Fez assim para Moisés. Eu não acredito que Deus faria isso conosco. Aí Deus falou para Moisés, sai daí. Aí Moisés saiu de lá, deixou ele lá. E Deus deu instruções. Aí Deus deu instruções para Moisés, que era para reunir o povo e contar quais seriam essas instruções, para eles passarem sem ser atingidos por essa praga. E por falar, nessas outras pragas que Deus mandou sobre eles, o povo de Deus não foi atingido, tá bom? Eles foram guardados. E aí Deus falou com Moisés, fala com o povo, e aí Deus deu as estratégias, tá? Aqui vocês vão ler as estratégias que Deus mandou Moisés falar com eles. Olha, Deus falou com Moisés que era para pegar, cada família pegar uma ovelha, um cordeiro, e esse cordeiro teria que ser perfeito, não teria que ser doente, nem ter nenhum machucado, nada, seria perfeito, um cordeirinho, e esse cordeiro simbolizava já Cristo, que eles nem imaginavam que ia ter, né?
Então, esse cordeirinho sem defeito já falava, já anunciava que era Cristo, Cordeiro de Deus. E pegar esse cordeiro, matar, pegar o sangue, pôr numa vasilha, pegar essa vasilha e passar nas portas, pro lado de fora das portas, passar em toda umbral, aquela madeira que segura a porta, passar tudo ali, passar na porta e entra dentro da casa, fecha a porta, assa esse carneiro, não era para cozinhar nem fritar, era para assar e comer com ervas amargas, verduras amargas e pães sem fermento, não era para levedar, era para ser pão sem fermento, as ervas amargas e o carneiro assado. E não abrir a porta para nada. Deus deu essa ordenança para Moisés ir lá e falar para o povo que era essas regras para eles fazerem. E assim o povo obedeceu porque viu que Deus queria mesmo livrar eles dali daquela escravidão. Aí o que aconteceu? À meia-noite, o anjo da morte começou a passar pelo Egito. E aí o anjo vinha, quando ele chegava na porta, que ele via aquele sangue já simbolizava o sangue de Jesus. Lá, muitos mil anos depois, já simbolizava. Então, na hora que o anjo passava ali, que via aquele sangue nas portas, ele passava direto. Aí a porta que não tinha nada, que era dos egípcios, entrava e ali acontecia a mortandade. Matava o primogênito, matava a ovelha, a vaca, o cabrito, tudo o mais velho daquela família. E ia passando por todo o Egito, E aí eu imagino que aquelas pessoas dentro das casas ficavam escutando os gritos daquelas famílias que perdeu seus primogênitos, perdeu seus animais, mas eles obedeceram e ficaram bem quietinhos, orando e comendo com a família ali dentro daquela casa e esperando passar aquela noite. Aí, o que aconteceu? Aquela noite ali que eles passaram comendo aquele pão e aquelas ervas, aquilo ali foi uma Páscoa. Foi a primeira Páscoa que aconteceu na história do povo. Então, eles obedeceram e realizaram ali a primeira Páscoa. Quando acabou tudo aquilo ali, que amanheceu, que eles abriram as portas, aí eles ficaram ali ainda dentro das casas. Aí o faraó, quando olhou e viu que morreu o filho dele, morreu o filho de todo o Egito ali, de todo o lugar onde ele estava ali, ele viu que era verdade o que Moisés tinha falado. O que ele fez? Ele tocou Moisés: você some daqui, esse povo, que eu não quero saber desse povo mais, o Deus de vocês, as ovelhas e outra, vai nas casas e pode pegar o que vocês quiserem, pega ouro, prata, comida. Ele ainda abençoou o povo, assim, deixou o povo pegar tudo que tinha e some daqui. Aí o que aconteceu? Mesmo na calada da madrugada ali, eles pegaram tudo aquilo ali e saíram de um por um. E aí, Faraó ainda falou assim para Moisés: e antes de você ir, me abençoa o meu povo. Porque ele já teve consciência ali de tanto sofrer, que ele viu que o Deus de Moisés e do povo hebreu era um Deus diferente do deles. Era um Deus poderoso mesmo. E aquele Deus que livrou aquele povo. Que aí eles foram peregrinar para ir para a terra prometida, né? Então, é isso daí, porque o povo obedeceu a Deus, eles foram livres daquela noite terrível. Aí daí, já pula a história lá pro Novo Testamento, quando Deus anunciou que ia mandar Jesus. Aí veio Jesus cresceu, foi moço, aí aconteceu ali de novo, né? Aconteceu de novo, que aquele povo, eles eram escravos do pecado, aquele povo. E aqueles sacerdotes, povo ali, eles eram escravos da lei. Eles não queriam saber de Jesus. Eles eram escravos da lei, daquela lei do passado. Então, eles estavam presos naquela lei. Então, eles falavam assim, que não era Jesus que era o Filho de Deus. Aí, eles deixaram, né,
porque foi uma ordenança, desde lá de Moisés que aconteceu isso. Todo ano Deus falou, todo ano é para vocês celebrarem a Páscoa. Todo ano nessa época é para vocês celebrarem, para não se esquecer de onde Deus tirou vocês. Então, o que aconteceu ali? Jesus, na época ali que prenderam Jesus, era a época da Páscoa. Então eles prenderam, e eles tinham costume naquela época de soltar um preso. Podia ser um assassino, bandido que for, eles soltavam para eles comemorarem. Aí eles perguntaram para aquela multidão: vocês querem que solte Jesus ou Barrabás, que era um preso terrível daquela época, um criminoso terrível? A multidão escolheu Barrabás, não escolheu Jesus. Aí o que ele fez? Ele teve que lavar as mãos e deixou que acontecesse isso. Aí levou Jesus lá com a cruz nas costas, levou para aquele monte que chama o Monte da Caveira, Monte Caveira, né, que é o Calvário, e crucificou Jesus ali. Jesus crucificado entre dois ladrões, dois marginais ali. Então, aquela morte foi uma morte terrível. Naquela época era uma morte de humilhação. Para os piores assassinos, eles crucificavam. Então, pôs Jesus ali entre aqueles dois ladrões. Como vocês estão vendo aqui na figura, ó, Jesus estava ali no meio. E aí aqueles dois ladrões, um falou ali para o outro. Um falou assim: ô Jesus, o senhor não está vendo que nós estamos aqui presos? O senhor não disse que é o Filho de Deus? Todo mundo não está falando que o senhor faz milagre, que é poderoso? Tira nós daqui, desce daí e me tira daqui. Sabe, ele assim, rindo de Jesus. Aí Jesus abaixou a cabeça, aí o outro preso, o outro crucificado, falou assim para ele: cala tua boca. Eu acredito que ele falou assim, né? Cala tua boca, você não está vendo que ele não tem pecado? Você está vendo que ele não é culpado? Eu e você, nós fizemos mal, então nós estamos aqui. Agora ele não fez, ele não tem pecado. Aí ele olhou para Jesus e falou: Jesus, lembra de mim quando o senhor entrar no paraíso? Aí Jesus olhou para ele e falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso do meu Pai. E aí Jesus olhou para aquela multidão e olhou para aqueles homens que crucificaram e perdoou eles e falou para Deus: então não faça mal para eles, não impute pecado para eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. E aí Jesus olhou para o céu e entregou o Espírito dele para Deus, que é o Pai dele, o Pai que deu, o Pai, ele estava devolvendo o Espírito para Deus. Está consumado, meu Pai. Aí naquilo abriu-se um véu de cima, conta que não foi de baixo para cima, de cima a baixo foi-se rasgado aquele véu. E esse véu significa a separação do homem e de Deus, é a separação do pecado, né? Que o pecado separa o homem de Deus, separa a criança de Deus, separa a mulher de Deus. Então, aquele véu foi rasgado. Então, e ele expirou assim e entregou o Espírito. Então, eles vieram ali com a lança, aqueles homens, e espetaram Jesus com aquela lança ali, numa maior judiação, para ver se ele tinha morrido mesmo. Aí o que aconteceu? Quando ele viu que ele tinha morrido, aí eles costumavam tirar, né? Ou deixava lá para os bichos comer. Aí a família, tinha um homem chamado José de Arimateia, que era muito amigo ali deles e da família. Foi lá com os familiares e pediu para eles: dá o corpo de Jesus para nós, para a gente poder sepultar. Aí eles tirou da cruz, entregou. José de Arimateia e a família enrolaram Jesus ali naquele pano. Era um pano de linho muito fino, muito caro. Enrolaram o corpo de Jesus e colocaram ali naquela tumba. E aí tampou aquela tumba. Aí eles puseram os guardas em volta para que ninguém viesse roubar, né? E aí passou-se. Sexta-feira, Jesus está morto, todo mundo triste. No sábado, Jesus morto, todo mundo triste. No domingo de manhã, as mulheres foram lá. Quando chegou, a pedra estava tirada. Quando a pedra estava afastada, que elas entraram, que olharam, só viram aquele lençol. Aí elas: mas gente, não
tem ninguém aqui, nem os guardas, não tem ninguém aqui. Roubaram Jesus, sumiu Jesus. Aí um anjo veio, aquele anjo, olha aqui, que bonito. Aquele anjo veio assim e falou para aquelas mulheres: por que vocês procuram quem está morto? Ele não está aí. Jesus ressuscitou. Aí elas começaram a gritar: viva, viva, nosso Jesus está vivo, Jesus está vivo, glória a Deus, Jesus ressuscitou no terceiro dia, como a palavra já tinha dito lá no passado pelo profeta, se cumpriu ali. Então, criança, isso se cumpriu para que nós pudéssemos ter vida, para que todo o nosso pecado pudesse ter vida em Jesus. Porque só através daquele sangue que escorreu naquela cruz, Deus pode perdoar a mim, a você e a qualquer um. Às vezes tem gente que a gente ouve assim e fala: não, eu já fiz muita coisa ruim. Imagina, Deus não me perdoa não, eu não tenho perdão não. Tem sim. Se você acreditar que esse sangue derramado é para o perdão dos pecados, e quando o homem se entrega a vida dele para Jesus, Deus lá no céu escreve o nome no caderninho dele, no livro da vida que Deus tem lá. E aí essa pessoa passa a ser uma outra pessoa. Aquele coração sujo, aquele coração mau, passa a ser um coração limpo, alegre, livre do pecado. Tá, meus amores? Então, é isso aí que a tia Nilce tinha que falar para vocês. E Deus manda esse recado para mim e para você. Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a nossa Páscoa, o plano perfeito de Deus para a humanidade é Jesus. O plano perfeito de Deus para a humanidade está lá escrito em João 3,16. Amém, meus queridos? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que Papai do Céu nos deu mais uma vez. Muito obrigada porque você esteve aí assistindo. Compartilha esse vídeo, fala com seus amigos, né? Manda para os seus familiares. E aqueles que ainda não se inscreveu, vai aí no canal da tia Nilce, se inscreva, deixe um joinha lá, deixe uma curtida, tá bom? Honras e glórias só para Jesus. Um abraço, um beijo para todos vocês. Muito obrigada. Amo todos vocês. Vamos orar. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deu seu único filho, seu filho unigênito, para nos salvar da maldição do pecado. Obrigada, Senhor, porque começou na cruz e hoje nós livres estamos. Muito obrigada. Fica conosco, Senhor. Muito obrigada. Cristo vive. Domingo de manhã, ligue para os seus amiguinhos, mande uma mensagem. Jesus ressuscitou. Cristo vive. Aleluia. Amém. Um forte beijo para vocês. Amo todos vocês.